Boa tarde, bem-vindos aqui no Instagram do Glamurama. Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos todos aqui no Instagram do Glamurama. A gente vai entrevistar hoje um ator, comediante, um cara incrível de quem eu sou mega fã. Luiz Miranda, baiano, arretado, com uma carreira super prestigiada, super premiada, 25 anos de carreira, um monte de peças de teatro, tipo 20, muitos filmes, tipo 28, séries, sempre fazendo personagens icônicos na TV, teatro, no cinema e sempre ligado em humor. A Periquita Brasil aqui, oi, oi Betinha, oi, que delícia ver vocês entrando todos aqui. Bom, Luiz Miranda foi o primeiro ator negro a ser indicado na categoria de melhor ator no Prêmio Shell de Teatro. Imagina como isso caminha até hoje em dia, né? Eu tenho abordado muito essa questão aqui nas minhas conversas com todo mundo. Imagina, o único ator negro a ser indicado para um Prêmio Shell. Luiz Miranda é maravilhoso, mas temos outros que também devem merecer, né? Bom, ele estreia nessa quinta-feira às 21 horas pelo site do teatro unimed.com.br a peça Madame Sheila. E é sobre isso também que a gente vai falar. Já estou vendo que o Luiz está aqui. A direção é da Monique Gardenberg. Na próxima quinta e sexta-feira, Luiz Miranda faz o primeiro drive-in de teatro com a comédia O Mistério de Irma Vap. Um clássico, né? Hilário. Com Matheus Solano, dessa vez no Espaço das Américas. Vamos chamar agora o Luiz Miranda. Oi, Biaidar. Luiz Miranda para entrar na sala. Ei! Coisa linda! Maravilhoso! Tá tudo bem aí? Tudo, e você? A gente tá se acostumando com tudo, né, Jó? A gente é guerreiro, então a gente não arreda o pé, a gente tá aí na resistência. Tá complicado, mas a gente tá começando a ver algumas luzezinhas brilhando no horizonte, assim. Acho que a gente tem que ter muita fé, concentração, empatia e seguir em frente. E cuidado, muito cuidado. Luiz, não é à toa, né, que a gente está vivo nessa época, né? Alguma coisa a gente tem que aprender. Sim. Então, aqui estamos nós. Exatamente. Você está em Salvador agora? Tô. Acabei de chegar ontem, que a gente ensaiou, e aí eu vim para casa dar uma descansada, ficar aqui reservado, para poder ir para lá, fazer os testes e ir para lá para fazer a peça já nos dias 9 e 10, lá no Drive-In das Américas, com o Matheus. Ótimo, ótimo. E hoje estreando Sheila aqui com o coração apertado também. Ai, eu tô louca para ver. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um beijo para Andréa Chalian Conde, que é do Teatro Unimed, onde a Madame Sheila estará. Sim. E a Andréa é uma grande amiga e eu tenho o maior prazer que todos estamos juntos. Puxei a luz mais para cá. Aí. Luiz, eu? Da onde que apareceu a Madame Sheila? Ela tem a ver com aquela personagem do Sete Conto? Sim, claro. A Madame Sheila e a Sheila do Sete Contos são a mesma pessoa. O que acontece com essa nova Sheila que vocês vão ver agora é que ela passou por uma novela. Lembra que lá ela era Dorothy? Ela passou por uma novela. Então, assim, de uma certa maneira, a personagem que vivia numa cadeira sentada, bebendo e contando história, se levantou e agora está enfrentando uma pandemia. Então, é ela com esses conceitos de agora, entendeu? Enfrentando uma pandemia. E é óbvio, né? Você me conhece, que eu sempre aproveito isso aí para a gente discutir questões sociais e fazer e criticar e fazer aí as minhas colocações com relação ao comportamento de uma sociedade que a gente vive, né? E a gente observa, obviamente.
E aí, isso aí, claro que é o recheio da peça, né? A gente fala sobre vários assuntos. E aí eu acho que a Sheila, nesse momento, ela vem de encontro a um diálogo que a gente precisa ter com a sociedade, de que é em que momento de verdade a gente está sendo legal, bacana, estamos rolando empatia, ou a gente está reforçando laços, essa palavra está desgastada, mas são preconceituosos e que colocam as pessoas numa condição inferior. Então, acho que a Sheila vem para discutir um pouco isso, entendeu? Essa moral que às vezes a gente tem, eu digo os mais abastados, né? Que não pode ficar sem babá, não pode ficar sem empregada, não pode ficar sem garçom, não pode ficar. Então, as pessoas estão na rua trabalhando para servir um monte de gente que está protegida dentro de casa. Então, é uma maneira de discutir isso ali de uma maneira elegante, claro, né? Óbvio. Assim, com a Monique fazendo um cenário, um pano de fundo maravilhoso, fazendo uma direção também extremamente generosa para a gente poder contar essa história, porque é uma história, por exemplo, de uma mulher que está confinada no seu closet, olhando para toda aquela riqueza e dizendo, bom, agora o que é que a gente vai fazer? Nós somos iguais a todas as outras pessoas, porque a gente não tem para quem se mostrar, não tem para quem exibir. Então, o que é que a gente vai fazer com todo esse dinheiro que a gente não pode, né? Para quê? Então, é um lugar dela ali que dá uma... E eu acho que ela está bem humanizada, sabe, Joyce? Ela está bem humanizada, ela vem no lugar, ela perde a bebedeira para ganhar uma lucidez, às vezes diabólica, assim, sabe? Ácida. Tô louca para assistir, Luiz. Acho que você vai gostar muito. Tem muita sofisticação, eu acho que no texto que eu consegui escrever, obviamente, com a tutela da Monique ali, passando os pentes comigo. Mas acho que é um momento maduro também, de um ator de 50 anos, podendo fazer uma peça... novamente um monólogo, né, como eu fiz no Sete Contos, mas você lembra como ele era ácido, como ele era instigante, né? Ele era aquele blackout da risada, entendeu? Sim, a gente ria, mas tocava. Exatamente, é o nocaute da gargalhada. E aí mas eu acho uma maneira, né, Luiz? É uma maneira boa de atingir as pessoas. Claro, porque hoje em dia também está muito difícil a gente conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente está muito polarizado. Então, quando a gente tem um trabalho, né, que é um trabalho que as pessoas reconhecem, tem uma visibilidade, a gente também precisa usar esse trabalho para uma melhoria da sociedade que a gente vive, que a gente consome. Então, por exemplo, em algumas entrevistas eu falei que eu acho que a burguesia mesmo não se modificou nada com essa coisa da pandemia, porque eu acho que as pessoas continuam agora desesperadas. Você viu lá, né? A mulher nos Estados Unidos, ou não sei em que lugar da Europa, a primeira coisa que ela foi para uma loja e gastou, sei lá, $10 mil numa bolsa. Na Ásia. Na Ásia, sei lá onde, entendeu? Aqui a gente também é a mesma coisa. De uma maneira ou de outra, as pessoas ficam desesperadas porque o shopping center está fechado, sabe? E aí as pessoas andam no avião, os aviões lotados, e os teatros fechados, e assim... E não, você percebe que não tem nenhum tipo de rigor com relação às pessoas. Assim, não tem, tudo bem, é uma coisa cara, mas então, como é que a gente vai lidar com uma pandemia se a gente tem, dentro dessas especificidades, a gente tem proteções ou a gente tem concessões? Então, tem alguma coisa aí que está meio estranha, e isso causa um ruído muito grande quando você vê falar nos números de mortos e todas essas coisas. Então, o teatro está encontrando uma maneira, a gente está encontrando uma maneira de resistir, mesmo a revelia. Porque a gente poderia fazer um espaço folgado, com as pessoas distanciadas, esses teatros que são maiores. Mas a gente não está fazendo. Essa experiência do online que a gente está fazendo, de ter filmado a peça e mostrar para as pessoas, porque o teatro, eu acho o teatro filmado chato. Então a gente vai ter um teatro que foi trabalhado para isso também, para essa linguagem. As pessoas vão poder assistir em casa hoje à noite uma peça que está ali, o mesmo padrão do teatro, mas ela tem um requinte e uma coisa de 4 câmeras que vão captar a emoção, as sensações, o texto, enfim. E vai levar um conteúdo que é super curto, porque é em atos, tá? Hoje vocês vão ver o primeiro ato de 8,
que vão acontecer durante a temporada. E vocês vão perceber a evolução desse monólogo também. Hoje é o ato de abertura, né, que a gente batizou de Confinada no Closet e Deprimida, entendeu? E aí, assim, você vai ver uma mulher sofisticada falando disso, entendeu? Com acidez. Que aí eu ia te falar da Dorothy Parker, que é essa cronista da década de 30 e sim, Dorothy 40, Parker. né? Amo, que é, para mim, uma inspiração. Falei pra caralho. Não, mas tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Madame Sheila, no Sete Contos, ela era um outro momento, né, da vida da gente. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Sete Contos era um teatro que todos os verões o Luiz apresentava, espero que volte a apresentar em Salvador, e eu ia todos os anos assistir ao mesmo Sete Contos. Acho que eu fui, sei lá, 5 anos seguidos. Foi mesmo, meu amor, que delícia. Eu sempre amava. E a Madame Sheila, ela começava a beber champanhe, né? E ela bebia champanhe e estava com o microfone. Chegava uma hora que ela estava tão bêbada que ela bebia o microfone e falava no champanhe. Que é a loucura dessas pessoas, né? Mas a Madame Sheila não era a única personagem. Não. Tinha 7 personagens, né? Tinham 7 personagens, exatamente. Excelentes. E tinha aquela mulher pobre que tinha um monte de filho, que pendurava roupa no varal e jogava as coisas nos filhos. Chegava uma hora que não aguentava mais. Luiz, com qual tipo de personagem? Você tem uma preferência por fazer personagens masculinos ou femininos? Que eu vi você em vários personagens dos Sete Contos, né? E já vi você no Brown, né? No Mister Brown lá, que foi incrível. Em tantos trabalhos teus. Qual é a diferença de fazer um homem e uma mulher? Joyce, eu acho que a própria essência da personagem feminina ela já se constrói de uma outra maneira. Por exemplo, por que usar uma personagem feminina para falar porque eu acho a mulher mais sofisticada que o homem, sempre foi. Não só no vestir, mas no falar, na polidez, na educação. E às vezes é preciso uma pessoa educada para falar coisas absurdas, como é o caso da Madame Sheila. Então eu precisava dessa finesse, dessa elegância, para tentar sensibilizar as pessoas do grotesco que é a maldade que às vezes elas fazem uma com as outras e com a sociedade de uma maneira geral. Assim, sobre a tutela da polidez, da educação do dinheiro. Então, isso por si só me faz ter, de uma certa maneira, uma predileção, às vezes, por personagens como esses que eu acho que são mais críticos. Aí eu empresto para mim, dentro deles, várias pessoas que eu conheço na vida, que eu vou realmente paginando ali para poder compor aquele personagem. Então, tem desde revistas que eu vi, filmes que eu vi, pessoas que eu conheço, entendeu? Que têm comportamentos parecidos, mas não nesse lugar, mas às vezes eu tiro, por exemplo, o Posse Neto, que é uma pessoa absolutamente elegante. Eu tenho histórias do Posse que é muito Madame Sheila. A Betty Lagardère que eu conheci, entendeu? Muito Nossa Madame amiga. Sheila. Então, tem umas pessoas que têm isso, assim, e paralelo com isso é óbvio que eu boto uma lente de aumento. Os meus homens, por exemplo, eles são geralmente mais fracos, eu considero assim. Os meus personagens masculinos, você vê, eles têm uma... Você tem o Meu Nome Não É Johnny, que é aquele ladrão violento, entendeu? E ao mesmo tempo drogado, maluco, que é esquizofrênico. Aí você tem ali no Jean Charles, você tem aquele primo meio maluco, mas que uma hora ganha uma voz e vira um monstro. Você tem no Quincas Berro d'Água esse bêbado boêmio, entendeu? Da putaria, da coisa toda. E você vai ter agora no Lima Barreto uma outra construção dramática de outro homem, que é também um homem martirizado. As mulheres parecem que são todas muito heroínas, muito vencedoras, muito donas de si. Os homens são todos muito fragilizados. Pelo menos os meus personagens homens que eu construo. Eles têm essa fragilidade. Na realidade, assim? Eu não sei, mas eu tenho uma sensação pela minha família que é um pouco, sabia? As mulheres da minha família são muito mais fortes, são muito mais guerreiras. E eu acho que, de uma certa maneira,
se colocaram melhor na vida que os próprios homens. Muito interessante isso. É. Luiz, eu tenho entrevistado um monte de representantes, sei lá, da Universidade Zumbi dos Palmares, um monte de negros. Então, eu estou com esse assunto de racismo e antirracismo bem ligado. Eu estou muito focada nisso. E aí, o que eu descobri esse tempo, e que todo mundo repete, é que mais de 50% da população brasileira é feita de negros e pardos. 54% ou 55%. E aí eu vi na sua apresentação que você foi o único ator negro indicado ao Prêmio Shell de Teatro. Não, tem um outro ator que foi indicado também, negro. Mas você foi o único que você ganhou o Prêmio Shell? Ganhei. Você foi o único que ganhou? Não, eu acredito que tenha outros atores negros que já haviam ganhado o Prêmio Shell também. Tá. Eu não posso recordar agora, poucos, muito poucos. Ainda a gente vê Hollywood lutando, eu mesmo dentro da empresa que eu trabalho, tentando me recolocar. Agora eu pedi um afastamento do Zorra, justamente para me recolocar numa outra posição dentro da empresa, poder fazer também outras coisas, ou espetáculos, ou coisas minhas também. Porque eu acho que existe uma necessidade muito grande do protagonismo negro também ganhar a cena em vários outros lugares. Isso é uma coisa que é óbvio, que também é por mérito e qualidade. A gente não está aqui querendo dizer que um ator X ou Y, porque tem cor parda, ou moreno ou azul, é melhor ou pior que outro. Existem bons e más atores. Existem boas e más pessoas. O caráter e a índole, o trabalho e o aprofundamento de cada trabalho individual de cada um independe da cor. Mas a gente sabe que existe uma política absurda que às vezes não me atinge diretamente, mas atinge aos meus irmãos. Aquelas pessoas que estão na periferia, aquelas pessoas que estão nos ônibus, aquelas pessoas que nos servem nos nossos lugares, nas lanchonetes, nos restaurantes, nos bares, e que são pessoas, na sua grande maioria negra, que sofrem esse trauma cotidiano dos assassinatos, da violência, do descaso, do preconceito institucionalizado, do tratamento diminutivo. Então, essas questões todas precisam ser acirradas, estão sendo. Inclusive, não sei se você viu que agora em Hollywood eles fizeram um tratado que coloca, né, a partir de 2024. Isso, uma abrangência Falei maior isso para ontem com uma cineasta. Você conhece a Viviane Ferreira? Não. Você sabe que ela é a representante, ela que está coordenando no Brasil a indicação do Oscar, dos filmes para o Oscar. É uma cineasta baiana, maravilhosa, que eu entrevistei ontem. Por isso que eu estou com esse assunto. Vai ter agora obrigatoriedade de minorias a partir de 2024 em Hollywood, seja como atores, sobre técnicos, administrativo, tudo. Exatamente. Você está muitíssimo bem informado. Eu li esse artigo também, o que nos deixa muito feliz. E aqui também estamos nos colocando a essa luta, a essa batalha. Digo eu, os atores, digo as meninas atrizes. Eu sei que a Thaís, ela tem um grupo que se reúne com as meninas. O Lázaro e eu temos também um grupo de pessoas que se reúnem. E a gente tem, na verdade, dentro dessa nossa luta, nessa batalha, tentado colocar visibilidade realmente a essas pessoas e ter, por exemplo, não núcleo negro, nem núcleo disso, ainda é núcleo, entendeu? E mostrar que hoje você tem advogado preto, você tem médico preto, você tem coisa, você tem tudo preto, você tem família, tudo misturado, casada com branco, casada com azul, casada com... Então a gente não precisa mais ter que criar um núcleo para poder falar daquela classe social. Acho que o preconceito a gente vai ter que sempre colocar, porque realmente é uma educação que a gente ainda vai precisar muito fazer com as pessoas, mas a gente está aí também, de uma maneira ou de outra, se predispondo a fazer isso de maneira poética, né? Com empatia, que é a coisa mais importante que a gente pode fazer com relação à questão do racismo, mostrando o valor e valorando essas pessoas, que a gente consegue trazer
para nosso lado as pessoas também para entender o quanto isso é prejudicial para uma sociedade inteligente, produtiva e bacana. Porque uma sociedade que discrimina, ela não é uma sociedade inteligente, bacana, legal. Não é mesmo, assim, é feio, é mal educado em todas as escalas sociais, você maltratar pessoas. Isso não se faz, nananina não, isso é feio. Então a gente tem que reforçar essa coisa toda da empatia, não só com os negros, mas com os índios, com os gays, com os transgêneros, com os afins, com as gordas, entendeu? Com os ditos não bonitos, que as pessoas gostam de xoxar também. Então, acho que com todo mundo de uma maneira geral. Todas as minorias. Perfeito. E agora, nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia maluca aí de Covid, mais ainda as pessoas devem lavar um pouco mais esse coração e buscar dentro dela essa afetividade pelo outro. Gostei. Lavar esse coração, gostei. No Madame Sheila, você faz uma ação importante de apoio às Associação dos Produtores de Teatro. Me explica um pouco o que você faz de ação em Madame Sheila para ajudar. A gente faz o seguinte, o espetáculo ele foi dado de presente para o público, ele é gratuito, ou seja, ninguém precisa pagar o ingresso para ir lá ver o espetáculo. É só entrar no site. Exatamente, é de graça. Mas a gente faz um apelo a todo mundo no final, que quem puder doar 2, 3, 4 reais para essa campanha, 5, 10, 20, doe. Porque a gente tem, por exemplo, eu estou sendo agraciado de poder ter feito isso agora, nesse momento. Mas tem milhares e milhares e milhares de técnicos parados. Gente que não tem de onde tirar, os teatros estão fechados, pessoas que foram demitidas, iluminadores, cenotécnicos, camareiras, gente que está passando fome. E isso não é brincadeira, não existe nenhum apoio institucional, nem de governo, nem de vários órgãos, não apoiam esses artistas que não têm carteira assinada, tá? Que já foram obrigados a sair das suas casas, estão morando na casa de parentes, vários amigos meus que estão vivendo assim. Então, é a maneira que a gente encontrou de poder abraçar isso. E eu queria que realmente as pessoas também abraçassem comigo. E quem gostou da Sheila, quem gostou do espetáculo, que divulgue e dê esse upgrade na grana lá para a gente poder levantar a moral dessa galera da arte. Pelo amor de Deus. Olha, o Bruno Mazeu entrou aqui agora. Oi, Bruno. Mazeu! Maravilhoso ele. Olha, Luiz, além de eu doar quando eu for assistir, eu já peço aqui para todo mundo doar, porque não vai fazer diferença para a gente. Nenhuma. E para essas pessoas faz muita diferença. Exato. Você acabou de falar aqui. Deixa eu te fazer uma cantada em você. Eu adoro o teu astral, cara. Você, pra mim, é uma baiana retada, assim. Toda vez que a gente se encontra, é sempre pra mim uma festa e uma troca de afetividade. Assim, você é realmente uma mulher de muito respeito. Assim, comigo e com vários artistas sempre foi assim. Isso é muito invejável. Eu gosto muito de falar de pessoas assim, porque eu nunca vi você metida com nenhum processo dessa coisa de diferenciação entre pessoas, entendeu? Você sempre foi muito aberta, e isso é realmente de aplaudir gente que se preocupa com isso, meu amor. Viu? Isso eu acho que é o mínimo, né? Muito obrigada, é o mínimo que eu posso fazer. Depois que você abriu falando da Sheila, né? A gente que é mais privilegiada, vamos dizer assim, porque eu tenho que admitir que eu sou muito privilegiada, sim, né? Eu nasci numa família privilegiada, então o mínimo que eu tenho que fazer é olhar em volta, reconhecer quem está em volta, respeitar e ajudar. Maravilha. Essa colocação nossa é uma colocação pertinente, inclusive, para os que não nasceram em berço e depois fizeram fortuna e dinheiro. Para a gente sempre lembrar, não só de onde a gente veio, mas no lugar onde a gente está, e a gente se colocar de uma maneira também generosa, tanto com o que a gente já recebeu de berço, quanto com aquilo que a gente conseguiu construir em vida, que é importante. Porque, na verdade, a gente sabe que essas coisas todas ficam aí, né? São mundanas. Nossa Senhora. O legal de tudo é a energia boa que isso pode gerar, não é? Com certeza. Luiz,
Fala um pouco Eu, da Madame Sheila. Que horas que você percebe que ela entendeu o que está acontecendo? ah, principalmente quando os jatinhos pararam de circular. Quando as Você grifes. sabe que eu já andei de jatinho com a Madame Sheila? Sim, não é claro? Quando isso começou a incomodar, aí ela se tocou de tudo isso. E aí, o que é pior de tudo? Quando ela se deparou com esse lockdown, né? Ela fechada dentro de casa, o que é que sobrava? Os criados. Ou seja, pessoas que ela nunca olhou na cara. Que acontece muitas vezes em Ela não lugares. sabe o que ela estava perdendo, né? Exatamente. Então aí ela começa a perceber. E isso é uma coisa que eu falo dentro da peça, que são essas pessoas invisíveis, que as pessoas preferem, às vezes, não ver. Né? Quantas vezes você vê em restaurante gente de alta sociedade com a babá com um prato de comida na mão, a babá para de comer porque o menino está chorando, e a mãe que pariu não quer naquele momento, Tá assim, incomodada. não, ela não quer não, ela pariu, mas ela pariu para outra coisa. E aí tem muitas crianças, e até houveram muitos problemas com isso, né? Crianças que eram mais apegadas à babá do que à própria mãe. E aí, por exemplo, ou então esse comportamento das pessoas que tratam a vendedores, ou, assim, de maneira grosseira. Claro que tem grosseria também de vendedor. A gente não está dizendo que todo mundo é santo, não. Às vezes tem gente que é mal educada também no tratamento, a corda de ovo virada, etc e tal. Mas aí, quando a Sheila descobre essa classe dentro da casa dela, essas pessoas que ela praticamente não via, porque eram, né, a visão dela é sempre para fora. É para joias, é para os jantares, é para sair, é para vestir, é para o champanhe, é para o Blood Mary. Tem gente que vive para isso, entendeu? Para botar um salto e ir para Aspen, para botar um vestido e ir para Paris. Entendeu? É. E tem gente que vive assim, gente. Com coisas exclusivas e, enfim, e gastando caro, enfim. E aí a Sheila, quando ela descobre que isso está acontecendo com ela, e ela olha para o lado, olha para o outro, vê aquela gente toda, ela fala, meu Deus, olha essa sociedade que se constrói em volta da minha casa, que eu nunca prestei atenção, que eu nunca vi. E aí é um momento de reconhecimento dela para entender coisas como humildade, gentileza, obrigado, bonjour, sabe? Bonjour. E aí, paralelo com isso, Joyce, ela vai enlouquecendo também, tá? Aí ela vai entrando nas cidades, ela vai criticando, ela vai falando do preconceito, ela vai dizendo que esse povo brasileiro é um povo muito miscigenado, que aqui poucas pessoas poderiam se dar o direito de dizer que tem raça pura, é tudo mistura mesmo. Shinsei, Nisei, Sensei, não sei. É índio é mameluco, é tudo confuso, é uma gente misturada. A gente aqui devia ter mais vergonha de ter preconceito. E aí, por exemplo, aí você vê, por exemplo, às vezes até posicionamento de pessoas que é mestiça, mas se considera branca. E aí toma um susto quando descobre que é preta também, que é negra também, que é descendente de negros também. O episódio do Neymar, o episódio de várias pessoas que nunca se colocam nesse lugar, nessa situação, que não tem nenhum tipo de apelo midiático ou generoso para falar dos milhares e milhares e milhares de meninos cheios de sonhos assassinados, sabe? Pela negligência de patroa que deixa o menino cair de um elevador, pela cegueira de uma polícia que às vezes é muito cruel com seus pares, inclusive, porque são filhos deles mesmos. Sim. São policiais pretos, negros, dando porrada em meninos negros. Chamando o cabelo do menino de que negócio é esse que você tem na cabeça. Assim, então, é uma leitura dessa mulher também nesse lugar, tá? Mas daqui de cima, da classe alta.
Sim. com Luiz, sutileza e, enfim. eu estava lembrando do Sete Conto, voltando um pouco. O primeiro personagem é um flanelinha, né? Isso. E também é uma pessoa que não é percebida, né? Mendigos, eu falo sobre os mendigos. A gente teve aí, não tá na minha boca, a gente teve aí reviravoltas sobre posicionamentos de pessoas como eu poderia dizer, de escalões, né, sociais importantes, fazendo colocações com relação a mendigos de rua, quando, na verdade, são pessoas que deveriam dar o exemplo, né? Porque são primeiras damas, são mulheres de alta sociedade. Então, de uma maneira ou de outra, eu gosto de abordar esse tipo de personagem. O Flanelinha era um bêbado guardador de carros que guardava segredos dos outros, de tudo que ele ouvia, que passava, que transitava. E era um observador de quê? Da vida boêmia, cotidiana, que é aquela vida que todo mundo gosta. Afinal de contas, o que é o Leblon, né, no meio dessa pandemia? O que é o Olegário? O que é, né? Enfim, esses lugares todos onde transita também essas pessoas, pouco interessadas no outro, muito interessadas em si. E é um pouco essa discussão que a personagem traz. Você sempre foi ligado nessas questões sociais, né, Luiz? Quando os textos são autorais, né? Não tem outro jeito para eu fugir, sabe? Porque as questões sociais elas estão presentes em tudo. No Shakespeare, Sim, em todos os lugares. É que a gente se afastou muito disso para o drama amoroso, conjugal. Aqui a gente gosta muito de uma fofoca. Então, o que acontece? Qualquer coisinha desvia papo. É um peito que caiu, é alguém que está comendo alguém, quando na verdade isso é coisa doméstica. Que a gente devia ter vergonha de ficar olhando na vida dos outros isso. Essa coisa de fulano dormiu com quem, isso é coisa doméstica, essa coisa que discute-se. A Sheila até faz isso. Não leve à mesa os assuntos do quarto. E tem gente que gosta também um pouco disso, né? De expor isso nas suas redes sociais, etc e tal. Mostrar o quanto tá bem namorada, bem, né? Enfim, para não falar comida aqui, porque a gente tem gente aqui de menos idade. Mas, enfim. Então, de uma maneira ou de outra, o social é isso. É o cotidiano, é o que a gente lê no jornal. Então, assim, não tem como me afastar de também colocar um dedinho ali em determinados pontos, sabe? Fazer uma críticazinha reflexiva, porque eu acho que quem faz a reflexão é quem está em casa que vai ver a peça e vai dizer assim, acidinho, hein? Mas é isso, entendeu? Acidinho para a gente refletir. A claro. gente, o teatro está aí também para isso, para contribuir para essa reflexão. Para a gente não achar que pode dizer para todo mundo que é gripezinha e ir nos lugares sem usar máscara. É Porque para isso é falta de despertar, né, Luiz? exatamente. Luiz, você acha que o fato de você ter nascido na Bahia, você viveu até que idade na Bahia? Bastante. Eu fui para São Paulo, eu tinha 18 para 19. Você acha que Quer o dizer, fato de ter nascido e ter sido criado na Bahia, o que te trouxe? esse negócio que a gente faz, né? Aquilo que o Gil fala, regra e compasso, ginga, jogo de cintura, que eu acho que pode ter a ver com um pouco de improvisar nas dificuldades, perseverança, fé. Eu acho que a Bahia me dá muito isso. Isso que vem da minha mãe, vem das minhas tias, um espírito que o baiano tem de acreditar em si, no outro, no próximo, ter boa fé. Essa coisa da boa fé é uma coisa que para mim é muito da Bahia. Mas é Muito. inegável que o Luiz Miranda que sou hoje, deve muito a São Paulo e as escolas que eu estudei, as pessoas com que eu cruzei, a minha experiência de vida vivida em São Paulo, dentro de uma universidade. Liga essa luz aí para mim aí no canto, por favor. Do outro. Tá um pouco escuro aqui. Aí, por favor, obrigado. Essa relação
é uma relação que dá para nós um alicerce de você ser o indivíduo que você é, né? Que constrói essa personalidade. Então, o Luiz também é mais crítico, porque estudou dramaturgia, porque teve uma mentora maravilhosa que já se foi, chamada Sônia Brito, na Bahia, que foi uma pessoa também que sempre me apontou para isso, para o conhecimento. Porque imagina, eu, um negro, vindo do interior da Bahia, morando numa periferia, os meus caminhos, se não fossem, obviamente, né? Todo o incentivo da minha mãe e do meu pai para os estudos, principalmente, porque a gente sempre foi criança que foi para a escola, graças a Deus. Meus pais tiveram poucos filhos, éramos 3, eles perderam uma filha, eu e a minha irmã. Todos fizeram escola, todos estudaram, se formaram. Então, de uma maneira ou de outra, o conhecimento foi uma coisa que foi sempre servida na nossa mesa. Então, isso foi uma coisa que também me formou e me fez o que eu sou hoje, assim. Então, a Bahia me dá a regra que eu passo e São Paulo me dá caneta e borracha e quadro para escrever uma história também, entendeu? Assim como o Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que é uma construção de ser humano. 50 anos também, né, bicho? Porra, a vida vai te empurrando, né, não? Vai, vai. Como é que você vê esse momento agora de humor no Brasil? Você acha que a gente está não nesse momento da pandemia, eu quero dizer, mas você acha que nos últimos tempos, esses humoristas que surgiram, fala um pouco deles. Como você vê esse... Eu acho que tudo que está aí tem gente para consumir. Você pode gostar mais de uma coisa ou de outra, mas se tá dando certo, as pessoas estão ganhando, tem público para consumir. Meu único medo, mais especificamente, é um pouco o que se tornou a polarização em vários sentidos. A gente teve aí um fato absurdo, né, terrorista, que foi o episódio da bomba no escritório do pessoal da Portas do Fundo. Ano passado. Paralelo a isso, a gente tem um governo que vem na contramão de tudo o que já foi avanço, né, para a cultura e para a sociedade, instituindo regras e normas que, de maneira bem clara, é censura, né, com relação a uma série de coisas. E aí, paralelo com isso, a gente tem muitos núcleos com várias opiniões, e isso aí aberto para todo mundo falar o que quer, polemizar, que é as redes sociais. Então, o humor, ele hoje em dia, ele está bem polido. Ele não é mais ácido, etc e tal, como foi ultimamente. Está muito polido, porque as gamas de processos e os ataques e as difamações e etc e tal, eu continuo ainda dando um pouco a cara a bater nesse sentido, porque a minha peça é também um pouco nesse lugar. Mas tento, obviamente, ser, entre aspas, politicamente correto com o meu discurso. O que é isso? Não atacando ninguém gratuitamente, não ofendendo ninguém diretamente, nem sendo leviano com comportamentos alheios e etc e tal. É uma pândega, gente, é uma diversão. Deu em todos os jornais o que está na minha peça. Então, assim, a minha maneira de criticar é botando um espelho para a sociedade. A Sheila, vocês vão ver isso no meu coisa, num closet. Ver, né? O tempo inteiro ela está se vendo no espelho. O que é eu uma proponho... sessão de psicanálise, né? Exatamente. O que eu proponho para o indivíduo é que todo mundo se olhe no espelho do seu closet, ou do seu banheiro, quem não tiver, ou da sua pata-pata. Quem não tiver um closet. Quem não tiver um closet, entendeu? Na porta do guarda-roupa, onde tiver. Se olhe antes de falar do outro, antes de apontar o outro, enfim. Observe-se. Luiz, dos humoristas que existiam no Brasil, que já assumiram, fala um pouco de quem você gostava e que personagens que faziam sua cabeça. É óbvio que eu sou uma cria de Chicanísio, né? É meu maior mentor, assim. Por quê? Por causa da multiplicidade de personagem, por causa da piada politizada, por causa do escracho sutil que ele tinha.
em várias coisas, pelo gênio que ele era, pela performance do Chico, obviamente. Ah, amo, né? Mas aí você tem também aí, depois disso, várias pessoas que ascenderam também disso. A gente tem, imagina, gente, Golias, entendeu? Costinha, Zezé Engraçado. Barbosa, entendeu? Meu Deus, Rony Cócega, sabe? Gente que tinha alguns, muitos de poucos personagens, tá? Personagens marcantes, mas poucos personagens. Mas gente de uma grandeza de comédia absurda. Então, claro que tudo isso é um ponto de partida. Hoje em dia, tem muitos atores que eu gosto, sim, que eu me divirto vendo. Amo a Adnet, amo a Dani Calabresa, Rodrigo Santana, Paulo Gustavo, Gustavo Mendes, Paulo Gustavo. Tem um monte de gente com trabalhos muito interessantes, muito bacanas, espalhados para todos os lugares. Muito inspirados, basicamente, muitos também, alguns, em coisas que eu fiz, obviamente, porque por mais que a gente não perceba, eu acho que o Terça Insana foi um lugar que instaurou várias coisas, inclusive possibilidades de fazer esse tipo de humor, e linhas muito claras, por exemplo, quando eu lanço a Dona Edith como essa mãe preocupada com os filhos, isso vem de lá do Terça Insana, sim. Então tem vários aspectos nesses lugares que são aspectos que só somam, só crescem, entendeu? Todo mundo pode fazer o seu, óbvio, criar sempre a partir do outro e etc e tal. Mas às vezes a gente precisa sempre reverenciar, porque é digno, é bonito, é engrandecedor. Eu tiro sempre o chapéu para os meus mestres. Isso para mim é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer. Lindo, Jamais posso lindo. fazer isso na minha vida, porque alguém começou, alguém me passou Abriu esse o bastão. caminho, né? Claro, tudo certo. Luiz, Eu? como foi a pandemia para você? Foi uma coisa criativa? Foi uma coisa muito difícil? Ah, você teve aquele momento de ócio que foi útil para você pensar em coisas que você nunca conseguia ter tempo para pensar? Foi incrível, do negativo que foi. Porque o que é que acontece quando eu digo que foi incrível? Porque eu fiz pouquíssima isso que a gente está fazendo, Jô. Assim, pouca live. Eu não quis me manter no ar. Eu não tive necessidade de me manter ativo. Eu relaxei aqui na minha casa. Eu cuidei de cachorro, eu cuidei de planta, eu cuidei de horta. Eu Aonde é recebi essa casa linda em Salvador? aqui na Barra do Jacuípe. Ah, que delícia! É bem afastadinha assim, uma casinha boa, parece um sítiozinho, aí tem bicho. Eu planto minhas coisas, colho meu negócio, como. Então isso me dá uma tranquilidade muito grande, assim. Fico perto da minha mãe, que pode monitorar para tudo que ela está precisando e etc e tal, que é hoje sempre a minha preocupação maior, né? Tem sempre pé da minha negona, para a gente É, poder também estar se cuidando e se amando. E é óbvio que vendo muita coisa, Joyce. Vendo, lendo, estudando, e é óbvio que eu criei, olha aí a Madame Sheila, entendeu? Vários projetos que eu fiz também durante a pandemia que estão aí circulando para a gente poder ver se uma hora dessas ele vinga. Várias coisas lá na Globo e várias coisas também para fora. Filmes que eu ensaiei enquanto estava aqui na pandemia, ensaiei online para a gente rodar quando saírem os protocolos, que está tudo só esperando isso. Estou com 2 filmes aí pronto para a gente rodar, esperando ver o que, é que acontece. E energizar, sabe? De verdade. Rezar, pensar pra dentro, pensar no próximo, ficar triste pra caracas com a quantidade de gente que morreu. Assim, ficar também indignado com a política do país, ter vergonha. Opa, ter vergonha. Enfim, eu acho que foi um período de muita coisa misturada, sabe? Muitas sensações misturadas. Eu ainda estou digerindo, porque na verdade a gente sabe, né? A gente sabe disso melhor que ninguém, que tudo ainda não passou, a gente ainda está vivendo isso. E isso ainda não vai passar. A gente vai continuar ali tendo que se adaptar a essa coisa da mascarinha,
da higiene, para vários aspectos, né? Então, acho que foi, na medida do possível, dentro de todos esses senões e tudo, foi um momento, para mim, de descoberta. Assim. A gente tinha acabado de fazer 50, então é um ano que você está mais reflexivo, que você está mais tentando estar mais pé no chão. Sim. E me emocionei muito com várias coisas, várias ações, enfim. É Foi, isso. foi um ano diferente de todos os outros, né? Está sendo. É, porrada. Porrada. Sorte de quem acolher essa porrada e incorporar e voltar de Exatamente. uma maneira melhor. Dos poucos, dos poucos. Aqui em São Paulo está um calor igual na Bahia. Eu acho que Olha aqui, eu tô jogando uma água tô termal o tempo vendo, inteiro. mas foi feito de propósito para o nosso encontro. Para Uau, né? você, você tá aí, mas para eu me sentir também na Bahia, tá? Quando é que tu vem por aqui? Eu vou em dezembro. Uau, vamos se ver? Vamos, é claro! Dar uma É claro! cotovelada um no outro? Não Você sabe é? que minha casa é do lado da Regininha, né? A Regininha Eba! mora naquele prédio maravilhoso. Eu moro num de 6 andares, uma gracinha lá. Eu vou te trazer aqui pra gente comer uma Quero comida que eu vou ir. fazer, viu? Quero conhecer sua mãe. Massa, eu vou trazer você. Então, deixa eu te perguntar uma coisa para finalizar. Como você acha, já que a gente está falando de Salvador, de verão, como você acha que vai ser o nosso verão 2020-21? Precisa ser com muito respeito, tá? Primeiro, o respeito é ao distanciamento por exemplo, assim, a gente pede a Deus que essa vacina chegue logo, mas a vacina ela não é a solução. Não é? O que é mais importante que aconteça no verão, e eu acho que os governos vão estar preocupados com isso, até inclusive para não gerar outros surtos, é que as pessoas aprendam a respeitar o outro. Usa sua máscara, se protege, lava sua mão, cuide-se com higiene. E assim, tentar e não aglomerar, cara. Não dá para pular carnaval grudado um no outro. Não dá. Não vai ter carnaval. Entendeu? Então, Infelizmente. é isso. A gente vai ter que respeitar. Eu estou tentando, basicamente, aqui, entender como é que eu vou, ao mesmo tempo, viver minha vida, né? Assim, quais são os amigos que a gente vai poder receber, com a família, não sei o quê, faz teste hoje, não faz, aí, enfim, vamos ter que entender isso. Até a gente aprender a lidar com uma coisa que para nós ainda é um mistério, que é essa doença. Mas acho que precisa ser de muito respeito com o outro. Concordo plenamente com você. Eu queria te agradecer, primeiro, por ter aceito estar aqui comigo, conosco hoje, porque isso que você falou de mim, alguma hora aí, eu falo de você ser um cara diferenciado, além de talentosíssimo, de quem eu sou mega fã, mas isso é como profissional, mas eu sei que você é um cara especial de verdade. Então, para mim, obrigada, meu amor. nessa quarentena, ao contrário de você, eu conversei com muita gente, todos os dias, e eu aprendi tanta coisa, Luiz, tanta gente legal. Eu me dediquei aos temas que eu queria crescer, que é antirracismo, que é saúde pública. Eu fiz umas parcerias com o hospital, uma parceria até hoje com o Hospital das Clínicas. Então, eu entrevisto os médicos toda quinta-feira. Legal. Então, mas esse é o teu trabalho, né, Joe? Você é essa mulher desse lugar, entendeu? Você é uma comunicadora. Você é uma pessoa que tem esse lugar. A gente precisa de gente com você, com caráter, com personalidade, com ética, para não distorcer os assuntos, para conduzir da maneira mais... Isso é que a gente gosta de ver. Então, você só ajudou. Cada um à sua maneira, cada um à sua Claro. maneira. Eu queria te agradecer muito. Obrigada. Muito. É muito bom falar com você. Você é lúcido, você explica claramente o que a gente tem que entender, o que a gente tem que prestar atenção, não só por meio dos seus trabalhos, né, da Madame Sheila que a gente vai assistir, mas também conversando. Você é muito lúcido e as coisas ficam bem mais claras. Obrigado. Te amo, tá? Obrigado. Quero convidar todo mundo para se divertir hoje às 21 horas lá
no site do Teatro Unimed, www.teatrounimed.com.br. E quem topar entrar num carro para ver uma peça de terror, a gente está 9h10 lá no Drive-In das Américas, exatamente. Um beijo! Obrigado, Joe! Eu que te agradeço. Beijo, beijo. Tchau, querido. Nossa, que delícia! Que delícia falar com o Luiz Miranda, que cara incrível! Que cara incrível! Que bênção ter ele aqui com a gente. Tá ficando noite aqui em volta. Eu tô iluminada por essas luzes aqui, mas eu tô muito iluminada por dentro. Obrigada a todos que estiveram aqui junto e obrigada principalmente ao Luiz, esse cara que esclareceu tantas coisas pra gente nesses 50 minutos que a gente esteve junto. Obrigada a todos vocês e cada vez mais meu coração está preenchido com encontros como esse aqui. Tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã.